Aqui me sentei, quieta, com as mãos sobre os joelhos, quieta, muda, secreta, passiva como os espelhos. Musa, ensina-me o canto imanente e latente. Eu quero ouvir devagar o teu súbito falar, que me foge de repente. Para que ela tivesse um pescoço tão fino, para que os seus pulsos tivessem um quebrar de caule, para que seus olhos fossem tão frontais e limpos, para que a sua espinha fosse tão direita e ela usasse a cabeça tão erguida, com uma tão simples claridade sobre a testa. Foram necessárias sucessivas gerações de escravos, de corpo dobrado e grossas mãos pacientes, servindo sucessivas gerações de príncipes, ainda um pouco toscos e grosseiros, ávidos, cruéis e fraudulentos. Foi um imenso desperdiçar de gente para que ela fosse aquela perfeição solitária, exilada, sem destino. Sofia de Mello Briner Andressen, essa poeta genial que eu vim a conhecer num encontro, usando essa frase do Borges, né, que está aqui no flyer também, do Conexões Atlânticas. Todas as coisas do mundo conduzem a um encontro ou a um livro. E o meu encontro com Sofia se veio, primeiro, através de uma amiga brasileira que me deu de presente um pequeno trecho de um poema da Sofia em abril de 2017. E eu fiquei encantada. De quem é? E comecei a ir atrás e descobri que, infelizmente, aqui no Brasil ainda temos poucas publicações da Sofia, mas consegui ir de encontro a esse livro que me foi trazido pela minha cunhada, que mora no Porto. E a partir, né, desse livro começou todo o nosso encantamento e o nosso trabalho para o nosso primeiro espetáculo com a obra da Sofia, chamada O Nome das Coisas. Primeiro eu quero dizer que eu me sinto muito, muito honrada de participar do Festival Conexões Atlânticas de 2021. Agradeço enormemente o convite da Paula Valéria, poeta, artista brasileira. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês e dividir um pouco da minha história. Eu sou atriz, meu nome é Suia Legaspi, também sou produtora de teatro, na medida que aqui no Brasil, como em vários lugares, enfim, a arte precisa ser batalhada diariamente, né? E eu acredito muito que os nossos projetos, né, tomam vida também através desse nosso esforço para que venha acontecer. E foi assim conosco, com a obra da Sofia, esse último trabalho da nossa companhia, que é a Companhia Dramática em Exercício, que é uma companhia que se iniciou em 1995, que eu sou uma das fundadoras, e desde então a gente vem regularmente montando espetáculos, e uma das características da nossa companhia é justamente trabalhar
com obras que não são diretamente ligadas ao teatro. Então, trabalhamos, né? Eu já tive o prazer de trabalhar com uma poeta brasileira, da qual eu tenho muito orgulho de ser conterrânea, que é a Eurídice Fontella. Fizemos esse primeiro espetáculo solo chamado Aqui Aconteço. E já trabalhamos com adaptações de contos. Fizemos um trabalho muito bonito também com as cartas trocadas entre Carlos Drummond de Andrade, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Os Andrades, em verso e prosa. Também trabalhamos com contos só do Mário de Andrade, no Assim com Rose, cartas, material escrito pelo Santos Dumont, num solo de dança belíssimo, com o Beto Amorim, que também é da nossa companhia. E, enfim, chegamos em 2018, quando já de posse do nosso material, eu chamei o diretor, ator, dramaturgo, Henrique Zanoni, que se encantou também com a obra da Sofia e topou essa empreitada de descobrirmos como trazer a Sofia para dentro do teatro. E o Henrique estudou muito a obra da Sofia e fez a dramaturgia do nosso espetáculo. E a gente recebeu um convite. Primeiro a gente fez uma leitura aqui em casa para alguns amigos, entre eles a Paula Valéria, que nos convidou para uma leitura aberta dentro de um evento que ela faz a curadoria, que é o Feminino Infinito. Então, no finzinho de 2018, a gente fez uma primeira apresentação lá, no Feminino Infinito, e em seguida, num sopro de sorte também, a gente recebeu um prêmio, que é o prêmio Clay Diáconis, e que nos possibilitou a montagem do espetáculo. A gente estreou em 2019, aqui em São Paulo. Tivemos uma temporada bastante boa, com boas críticas, e o espetáculo estava quase chegando em Portugal quando a gente foi tomada pela pandemia do coronavírus, e então a gente ficou em casa, trabalhando em casa, estudando em casa. E tivemos oportunidade, então, de criar também um curta-metragem com direção do Zanoni também, chamado Labirinto. O Labirinto, ele se espelhou no nosso espetáculo teatral, que é o Nome das Coisas, e a gente filmou aqui em casa mesmo, dentro das possibilidades que tínhamos. E esse curta-metragem nos dá também muito orgulho, ele está sendo apresentado em alguns festivais, e a gente queria muito mostrar esse trabalho para vocês, dentro do Conexões Atlânticas. Então, antes de eu anunciar o nosso curta, eu quero ler mais um poema da Sofia, que me encanta muito, que diz muito do nosso espetáculo e do nosso curta, que se chama Em Todos os Jardins. Em todos os jardins hei de florir, em todos beberei a lua cheia, quando enfim, no meu fim, eu possuir todas as praias onde o mar ondeia. Um dia serei eu, o mar e a areia. A tudo quanto existe me hei de unir, e o meu sangue arrasta em cada veia esse abraço que um dia se há de abrir. Então, receberei no meu desejo todo o fogo que habita na floresta, conhecido por mim
como num beijo. Então serei o ritmo das paisagens, a secreta abundância dessa festa, que eu via prometida nas imagens. Se todo ser ao vento abandonamos, e sem medo nem dó nos destruímos, se morremos em tudo que sentimos e podemos cantar, é porque estamos nus, em sangue, embalando a própria dor, em frente às madrugadas do amor. Quando amanhã brilhar, refloriremos, e a alma beberá esse esplendor prometido nas formas que perdemos. Sofia. E, por último, eu quero ler dela também o poema Labirinto, que também nos inspirou o nome do curta. Sozinha caminhei no labirinto, aproximei meu rosto do silêncio e da treva, para buscar a luz num dia limpo. Mais uma vez agradeço a oportunidade de participar do Festival Conexões Atlânticas 2021. Desejo a todos um bom filme e fora Bolsonaro. Nunca choraremos o bastante quando vemos o gesto criador ser impedido. Nunca choraremos bastante quando vemos que quem ousa lutar é destruído por troças, por insídias, por venenos e por outras maneiras que sabemos tão sábias, tão sutis e tão peritas que nem podem sequer ser bem descritas. Este é o tempo da selva mais obscura. Até o ar azul se tornou grades e a luz do sol se tornou impura. Esta é a noite densa de chacais, pesada de amargura. Este é o tempo em que os homens renunciam. Deito-me tarde. Espero por uma espécie de silêncio que nunca chega cedo. Espero a atenção, a concentração da hora tardia, ardente, nua. É então que os espelhos acendem seu segundo brilho. É então que se vê o desenho do vazio. É então que se vê o passar do silêncio. Na minha infância, antes de aprender a ler, eu ouvi recitar e aprendi de cor um antigo poema tradicional português. Eu tive, assim, a sorte de conhecer o poema antes de conhecer a literatura. Eu era, de fato, tão nova que eu nem sabia que os poemas eram escritos por pessoas. Eu julgava que era o nome do mundo dito por ele próprio. E eu pensava também que se eu conseguisse ficar completamente imóvel e muda, eu conseguiria ouvir um desses poemas que o próprio ar continha em si. No fundo, aqueles momentos me ensinaram que não há poesia sem silêncio, sem que se tenha construído vazio e a despersonalização. Cidade,
rumor e vai e vem sem paz das ruas. Saber que tomas em ti a minha vida e arrastas pela sombra das paredes a minha alma, que fora prometida às ondas brancas e às florestas verdes. As ameaças quase visíveis surgem, nascem no exausto horizonte mortas luas e estranguladas sou por grandes polvos nas tristezas das ruas. E a cidade, como cães, nos perseguia. Por que foram quebrados os teus gestos? Quem te cercou de muros e de abismos? Quem desviou na noite os teus caminhos? Quem derramou no chão os teus segredos? Eu pertenço a uma geração que vem depois do Fernando Pessoa e que, de certa maneira, não aceita essa teologia do nada. Há uma certa recusa na minha poesia do homem moderno e dessa cultura de separação. O Fernando Pessoa tem um ascetismo, uma recusa. Não sou eu que vivo, é o poema que vive em mim. São Paulo também diz isso. Não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. O Buda também diz isso, toda a gente diz isso. Mas essa é uma sabedoria contra a qual eu me rebelo. Eu não creio que a poesia seja uma renúncia. O Fernando Pessoa vive o poema como uma transcendência. Eu creio numa positividade, numa unidade. Toda a minha poesia oscila entre a confiança nessa unidade e uma espécie de pânico do seu fracasso. Era uma tarde no fim de novembro. Havia muita gente na rua e eu caminhava apressada. A certa altura, eu me coloquei atrás de um homem muito pobremente vestido que carregava no colo uma criança, cuja beleza não se pode descrever. Instintivamente, meu olhar ficou preso na cara da criança. Mas o homem andava muito devagar e eu resolvi passar na sua frente. E ao passar, eu virei para ver mais uma vez a criança. Foi aí que eu vi o homem. Era extraordinariamente belo, com olhos luminosos de solidão e de doçura. No mesmo momento que eu o vi, o homem levantou a cabeça para o céu. Como contar o seu gesto? Foi como se eu ficasse vazia vendo o homem. O relógio bateu horas, eu estava com pressa, eu me deixei levar pela onda de gente, mas a imagem do homem continuava suspensa nos meus olhos e começou a nascer em mim uma sensação confusa de que nele havia alguém ou alguma coisa que eu conhecia. Pai. Para além da agonia da carne, começa agora a prova do último suplício, o silêncio de Deus. Pai, por que me abandonaste? Eu voltei para trás. De repente eu ouvi. Continuava a segurar a criança e olhar para o céu. Eu corri, quase empurrando as pessoas. Eu já estava a 2 passos dele quando o homem caiu no chão. Da sua boca corria um rio de sangue. A criança tinha caído com ele e chorava, escondendo a cara no vestido manchado de sangue. Então a multidão formou um círculo em volta dele. Eu tentei atravessar, mas eu não consegui. Depois veio uma ambulância.
Quando o círculo se abriu, o homem e a criança tinham desaparecido. Então a multidão se dispersou e eu fiquei ali, sozinha no passeio. O homem certamente morreu, mas continua ao nosso lado, pelas ruas. Salazar. O velho abutre é sábio e alisa suas penas. A podridão lhe agrada, e seus discursos têm o dom de deixar as almas mais pequenas. A partir de um certo momento, eu pensei ser necessário uma luta pela justiça que passava pela política. E eu ainda penso. É verdade que a política da nossa época é tão contraditória, tão cheia de fraudes, oportunismos e confusões que, no momento, não se vê uma resposta clara. Mas tem que se procurar um caminho. E esse caminho passa necessariamente pela política. Fundamentalmente, a base da minha opção política é o não aceitar que haja pessoas inteiramente sacrificadas. Antes do 25 de abril, eu tive muitos problemas. Eu fui levada à PIDE, a Polícia Política Portuguesa. Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Foi o primeiro que me deu um tapa na cara. Esse tapa me jogou no chão. O Ustra atendia pessoalmente às sessões de tortura. Eu estava ali, sentada na cadeira do dragão, nua. Toda tortura é nua. Eu estava sentada, amarrada, com os fios desencapados, tomando choque no corpo todo. Na boca, no ouvido, no peito, no umbigo, na vagina, no ânus. Eu estava lá sentada, tomando choque no corpo todo, e o Gaeta, o outro torturador, estava num canto, se masturbando e jogando esperma em cima de mim. Mas o que mais doeu foi quando o Ustra levou os meus 2 filhos para dentro da sala de tortura. Os meus filhos foram sequestrados. Eles ficaram dentro da Operação Bandeirantes. Eu estava sentada, nua, toda molhada, vomitada, cheia de sangue, urinada, quando a minha filha entrou na sala. O pai já estava em estado de coma. Tanto é que o meu filho perguntou por que é que o pai está verde. E a minha filha perguntou, por que é que você está azul, mamãe? Ponto onde o silêncio e a solidão se cruzam com a noite e o frio, esperei como quem espera em vão. Tão nítido e preciso era o vazio. Tempo de solidão e de incerteza. Tempo de medo
e tempo de traição, tempo de injustiça e de vileza, tempo de negação, tempo de covardia e tempo de ira, tempo de mascarada e de mentira, tempo que mata quem o denuncia, tempo de escravidão, tempo dos coniventes sem cadastro, tempo de silêncio e de mordaça, tempo onde o sangue não tem rastro, tempo de ameaça. Deverá tudo passar-se passado, como projeto falhado e abandonado, como papel que se atira ao cesto, como abismo, fracasso, não esperança, ou podemos enfrentar e superar, recomeçar a partir da página em branco, como escrita de poema obstinado. Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acaba a ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. Essa é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro, limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres, habitamos a substância do tempo. Tu avanças sempre e não recuas quando se ergue a hora da ameaça. Mesmo que tenhas de morrer nas ruas, mesmo que tenhas de morrer na praça. Porque não estás só, mas continuas. Todos que lutam e lutaram para que não haja mais grades nem mordaça. Porque não estás só, mas continuas. E os outros unem suas mãos às tuas, para que um mundo mais justo e livre nasça. Por isso tu avanças sempre e não recuas. Conosco a poesia está nas ruas. O poema me levará no tempo quando eu não for mais a habitação do tempo. E eu passarei sozinha por entre as mãos de quem lê. O poema alguém me dirá searas, e sua passagem se confundirá com o rumor do mar, com o passar do vento. O poema encontrará o espaço mais concreto e mais atento. E mesmo que eu morra, o poema encontrará uma praia onde quebrar suas ondas. E entre quatro paredes densas, de funda e devorada solidão, alguém, seu próprio ser, confundirá com o poema do tempo. Como Antígona, a poesia do nosso tempo diz: eu sou aquela que não aprendeu a ceder aos desastres.